Bem-vindos a todos os nossos amigos telespectadores. Podem ver neste 15º programa da TVCEF. Concurso Nacional de Leitura. Márcia Fontes foi a vencedora da fase distrital deste concurso, que teve lugar no passado dia 30 de abril, em Torres Novas. Concurso Conselho de Leitura. Em Orem, o CEF participou também nesta atividade e a aluna Bárbara Marques, do 6º ano, classificou-se em segundo lugar. Dia da Europa. Esta comemoração é uma tradição bem arraigada no CEF. Os alunos do 7º ano foram os destinatários de um animadíssimo Paddy Paper que envolveu toda a comunidade escolar. Sintra, Lisboa. 64 alunos e 7 professores de 3 clubes foram durante 2 dias à descoberta do património histórico-cultural de Sintra e Belém. Profissionais na RTP. As turmas dos cursos profissionais de secretariado, multimédia e animador sociocultural visitaram o Centro Educativo Media Lab, no Diário de Notícias, a Assembleia da República e a RTP. Patinagem. Quem me dera ser tão equilibrada na minha vida como eles são nos seus patins. Poderia ser esta a mensagem do Clube de Patinagem para os nossos telespectadores. Na Torre. Os alunos que visitaram a Basílica de Fátima e subiram à Torre até à Coroa vão recordar para sempre uma experiência única, que ficará também no seu coração. Hortinhas. As plantas, tal como os animais, também precisam de se alimentar. A professora Márcia Bolsinho fala-nos sobre a experiência dos alunos do 6º ano que criaram e viram crescer as suas hortinhas. Todos iguais, todos diferentes. Uma bela exposição de lápis, exposta no próprio local de trabalho. A representação da peça Teatro, um ensaio de morte, no CEF, que deixou satisfeitos os amadores de teatro da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Moita Redonda. Visita ao Museu da Música. Os alunos do 5º ano foram a Lisboa, ao Museu da Música e ao Jardim Botânico. Também o Dia Mundial da Dança foi devidamente comemorado. Finalmente, boas memórias do passado de arquivos em VHS. Atenção, que este programa vai estar sem dúvida sob vigilância apertada do FBI. Centro de Estudos de Fátima, ano letivo 2013-2014. Estão abertas as inscrições para os alunos do 5º ao 12º anos e ensino profissional. Vem também fazer parte da grande família do CEF. Três alunos do 3º ciclo e outros 3 do secundário participaram no passado dia 30 de abril em Torres Novas, na fase distrital do Concurso Nacional de Leitura 2013, numa competição que contou com 120 alunos de 3 dezenas de escolas, públicas e privadas do distrito de Santarém. A concorrente Márcia Fontes, do 9º A, foi a vencedora no seu escalão e está pronta para ir a Lisboa disputar a final. No dia 30 de abril, as alunas Ana Sofia Augusto, Nicole Nascimento, Márcia Fontes e Ana Valério, do 3º ciclo, e Alexandre Santos, Jéssica Antunes e Nelson de Silva, do ensino secundário, representaram a nossa escola na fase distrital do Concurso Nacional de Leitura. A competição contou com 120 alunos do 3º ciclo e ensino secundário, pertencentes a 3 dezenas de escolas públicas e privadas do distrito de Santarém. A nossa aluna Márcia Fontes, do 9º ano, foi a vencedora no seu escalão. No ambiente cordial e descontraído, os alunos submeteram-se a uma prova escrita sob conhecimento das obras propostas: Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio, Histórias Falsas, de Gonçalo Tavares, Os da Minha Rua, de Onde Jaqui, e O Mundo em que Vivi, de Ilsa Lousa. Desta prova foram apurados 6 alunos em cada faixa para as provas seguintes de leitura e escrita. Destes, seriam eleitos os vencedores para representar o distrito de Santarém na fase nacional na RTP1. Depois de uma tarde animada e divertida, em que foi possível assistir ao Elogio das Palavras por Jorge Serafim, contador de histórias de Beja, em que catalisou a plateia, e a Oda Vieira pelo professor Eduardo Bento. O espelho dizia: eu mereço viver para sempre. Mereço a eternidade. Despediu-se do pai e da mãe à procura do país onde nunca se morre. O pai, quando o viu sair de casa com um ar decidido, disse: filho, tem cuidado. O mundo vai sempre mais longe que o teu umbigo. E partiu, pelos dias, pelas noites. Atravessou semanas e outros meses. Chegou à base de uma montanha. Na base da montanha estava um velho vestido preto, olhos pretos, chapéu preto, barba preta que lhe chegava pelo peito. Na mão segurava uma colher de sopa e ao lado um carrinho de mão. Enchia a colher de sopa de areia e pedrinhas daquela montanha. Quando a colher estava cheia, despejava no carrinho de mão. Quando o carrinho de mão estava cheio, despejava-o ao lado. E voltava. E
e continuava. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de menos. A primeira coisa que me desedifica peixes de vós é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este! Foram apresentados os vencedores da prova escrita, na qual a Márcia foi apurada, iniciando-se de seguida a prova oral. A Márcia destacou-se pela leitura do enxerto da obra estudada, com expressividade, assim como argumentou, com sabedoria e muita calma, à pergunta relacionada com o poder da leitura. Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um familiar a avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. A vida, afinal, acontece muito de repente. Nunca ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último Carnaval da Vitória. Depois de assistirmos às provas brilhantes, todos os participantes seguiu-se encontro com coreografias literárias pela Escola de Dança de Helena Azevedo. Por fim, o júri regressou para anunciar os vencedores. Em primeiro lugar, Márcia Fontes, do Centro de Estudos de Fátima, no 3º ciclo. A plateia aplaudiu com vivacidade a vencedora pela sua excelente prestação na prova, recebendo os parabéns de todos. Cabe agora ao CEF a responsabilidade de representar Santarém e de ajudar a Márcia numa tarefa mais exigente que é a prova nacional. Inserido na Feira do Livro de Orem, teve lugar no passado dia 24 de abril o 3º concurso Conselho de Leitura, dinamizado pelo Grupo de Trabalho Orem Bibliotecas Escolares. A nossa escola não podia deixar de participar e a aluna Bárbara Marques, do 6º ano, brilhou neste certame, classificando-se em 2º lugar. No dia 24 de abril, realizou-se o 3º concurso Conselho de Leitura, inserido na Feira do Livro de Orem e dinamizado pelo Grupo de Trabalho Orem e Bibliotecas Escolares. Foram convidados os autores Joaquim Vieira e Inês Almeida para fazerem parte do júri, composto pelo vereador José Fernandes, Carmen Zita Ferreira e coordenadora interconselhia das bibliotecas escolares, doutora Graça Barão. Depois das provas internas foram selecionados na nossa escola 3 alunos do 6º ano, Bárbara Marques, Carolina Maurício e Miguel Prazeres. Para a prova final, os alunos leram 2 obras, sobre as quais iriam prestar provas, Sozinhos em Casa, de Margarida Fonseca Santos, da coleção Sete Irmãos e Duarte e Marta, Uma Aventura no Pavilhão de Portugal, de Inês Almeida e Joaquim Vieira. O que é que Duarte e Marta levavam consigo? A. Uma máquina fotográfica. B. Uma câmara de filmar. A prova decorreu num ambiente competitivo, pois os nossos pequenos leitores conheciam muito bem as obras. A nossa aluna Bárbara Marques classificou-se em 2º lugar. Comemorar o Dia da Europa, a 9 de maio, é uma tradição bem arraigada no CEF. Apesar de a atual conjuntura económico-política ser desfavorável a celebrações, crise e críticas a uma instituição que continua a ser uma promessa por cumprir, o CEF aposta com confiança no futuro e dedicou toda a tarde do dia 9 a comemorar a efeméride. Os alunos do 7º ano foram os destinatários de um animadíssimo paddy paper que as turmas de Economia e Geografia dos 10º e 11º anos dinamizaram, acabando por envolver toda a comunidade escolar. O que é para ti a Europa?
Então, antes de mais, tenho que distinguir a Europa da União Europeia. A Europa, para mim, é o continente onde nós estamos, e a União Europeia é uma união criada por vários países, unidos economicamente, monetariamente e a nível de várias regras e de várias coisas em relação à educação e assim. No dia 9 de maio comemorámos o Dia da Europa com uma atividade dinamizada pelo Clube Agir Europa, um Europaper. Os alunos do 7º ano, os principais destinatários da iniciativa, percorreram os 20 postos alusivos aos diversos países da UE e em cada um deles resolveram tarefas teóricas e práticas, onde a dinâmica, a diversão e a curiosidade científica foram constantes. Nem só os alunos do 7º ano foram postos à prova, mas também os professores participaram na aventura europeia e, com todo o espírito esportivo que os caracteriza, demonstraram destrezas que merecem destaque. Mas afinal, quem organizou toda a logística que envolveu 20 postos, 27 países e uma área de staff a coordenar responsavelmente todas as pontuações? Os alunos do 10º E, 10º F, 11º E e 11º F elaboraram os materiais necessários aos seus postos, decoraram os mesmos e controlaram todas as provas. Foram incansáveis, envolveram-se, empenharam-se e, o mais importante, aprenderam muito sobre a União Europeia. Olá, professora. Olá. Explique-nos lá porque é que teve esta ideia de comemorar o Dia da Europa com Pad e Paper. Porque é uma atividade que normalmente os alunos gostam imenso e divertem-se bastante, e acaba por ser uma oportunidade que eles têm de contactar com conteúdos concretos e didáticos que nós damos nas aulas de geografia. Saber as capitais, saber determinados rios, saber a cor das bandeiras, associar a língua à moeda. Quer dizer, é uma brincadeira engraçada para não deixar passar o dia 9 de maio em branco, mas que ao mesmo tempo tem um sentido pedagógico muito interessante para os alunos e eles gostam, como aliás se pode ver. Durante a tarde deste dia intenso, a nossa escola ganha um colorido diferente, uma agitação saudável e um espírito de equipa que conseguimos ter sempre que quisermos. Sempre que a imaginação nos permitiu os jogos de cada posto, tinham alguma alusão ao respectivo país. Por exemplo, a Áustria é um país tão montanhoso, por que não escalá-lo? E por que é que não atravessamos o Canal da Mancha para ir ao Reino Unido? E que tal descobrir um tesouro nas águas do Mediterrâneo, ao largo do Chipre e de Malta? Mas houve muito mais. O Banco Central Europeu abriu os cofres e era só procurar os euros. Já agora, na presença de grandes nevões dos países nórdicos, podemos sempre andar de ski. Nem a Hungria escapou ao cubo mágico, inventado pelo húngaro Rubik em 1974. Assim como a Holanda não ficou sem os seus tradicionais moinhos de vento. Por fim, não podemos deixar de recompensar aqueles que mais pontuação conseguiram. Encontrando os 3 lugares do pódio, foram entregues os prémios carinhosamente conseguidos com a dedicação dos professores do clube. A alegria de todos foi a melhor recompensa. A TVCF recolheu numerosos testemunhos de participantes, curiosos e visitantes. Vale a pena celebrar o Dia da Europa, apesar de todas as dificuldades que a União Europeia está a passar. Penso que não há grandes alternativas para tentar fazer frente aos múltiplos problemas que os países europeus enfrentam. Porque é que, apesar da Europa estar em crise, vale a pena comemorar o Dia da Europa? Eu acho porque foi uma grande mudança para nós, não é? Tipo, passámos a ter a moeda euro, começámos a conseguir viajar assim para sítios sem trocar a moeda. Sentem-se mais portuguesas ou europeias? É um pouco de tudo. A gente é português, vivemos em Portugal, mas fazemos parte da União Europeia. Pois temos a nossa língua, os nossos costumes portugueses, tudo o que temos português, mas pronto, depois também temos aquela que vamos buscar um bocadinho ali, aquele país, o outro país, pronto, é um pouco disso tudo. Trata-se de relembrar que fazemos parte de um continente até que deu novos mundos ao mundo
e que neste precisamente no século XX e no século XXI precisa se reinventar. É basicamente isso. Precisamos de nos conhecer melhor. Eu acho que só unidos, todos os países da Europa, podemos vencer a crise. Eu acho que nós ainda temos alguma dificuldade nos sentirmos europeus, nós sentimos portugueses, mas ainda não temos muito uma pertença da Europa. E acho que quanto mais celebrar, mais essa pertença acaba por ser interiorizada. Eu acho que tem todo o significado comemorar o Dia da Europa. Afinal de contas, esse é um ideal que nos diz respeito a todos, que nós devemos manter vivo, independentemente de todas as circunstâncias. E por isso faz sentido e devemos continuar a fazê-lo. O que é que acha da importância de manter esta comemoração a 9 de maio? Eu penso que é muitíssimo importante nós lembrarmos aquilo que mudou a vida da sociedade na Europa. Esta união que se realizou da Europa levou a que se pudesse instaurar estes valores importantes da liberdade, da solidariedade, da ajuda. E isso creio que nós temos que não só estimar, mas exatamente lembrar e incutir nos nossos jovens. São 64 alunos e 7 professores, de 3 clubes, Português, História, Cultura e Arte, viveram no primeiro fim de semana de maio um momento culminante do seu trabalho interdisciplinar. Foram 2 dias intensos, preenchidos não só com uma exigente programa cultural, à descoberta do património histórico-cultural de Sintra e Belém, mas também com o necessário e merecido divertimento. Um trabalho de interdisciplinaridade entre os clubes de Português, História e Arte e Cultura, ao longo deste ano letivo, culminou numa visita de estudo de 2 dias, durante o fim de semana de 4 e 5 de maio. 64 alunos e 7 professores vestiram a pele de turistas e foram à descoberta do património histórico-cultural de Sintra e Belém. Na cidade Património Mundial da Unesco, deliciaram-se com a imponência e luxo dos seus palácios e jardins, com destaque para os Palácios Nacionais da Pena e de Sintra. Não temos? Vamos a pé? Durante esse primeiro dia, à escolha de cada grupo que então se formou, houve tempo ainda para visitas mais descontraídas a outros pontos de interesse. Vamos ter com os anjinhos agora. Como o Museu de História Natural, o Museu do Brinquedo, a Quinta da Regaleira, com uma descida exploratória ao seu famoso Poço Iniciático, ou um simples passeio pela cidade num comboio turístico. Vamos a pé! À tarde, os grupos reuniram-se e partiram para Lisboa, onde se instalaram na Pousada do Juventude, um palacete recuperado que muito surpreendeu toda a gente. No entanto, aquele sábado ainda reservava algumas surpresas. Uma caminhada retemperadora, uma visita ao Hard Rock Café e um jantar no Chiado. E assim se prepararam corpos e mentes para uma noite animada. No domingo, dia 5, os insaciáveis turistas deliciaram-se em Belém, e não apenas com os seus pastéis. Puderam conhecer o Museu de Arqueologia e o Museu da Marinha, no imponente Mosteiro dos Jerónimos, cuja entrada principal estava repleta de turistas estrangeiros aos magotes.
Puderam igualmente visitar o Museu Nacional dos Coches e o Centro Cultural de Belém. Isto durante a manhã, porque a tarde estava reservada ao restabelecer de forças no almoço à Beira-Rio, no Parque das Nações, com tempo livre para passear. No regresso a casa, os alunos participaram ainda num concurso sobre o novo acordo ortográfico, com 3 equipas premiadas pelos seus vastos conhecimentos, destacando-se a dupla vencedora composta pelos alunos Micael e Leonardo, do 6º D, que derrotaram os seus colegas do 3º ciclo e do secundário. Ao final da tarde, domingo, estavam todos de regresso a casa prontos a mimar as suas mamãs neste seu dia tão especial, e com infindáveis histórias para contar. As turmas dos cursos profissionais de secretariado, multimédia e animador sociocultural, no âmbito das disciplinas de área de integração e de técnicas de multimédia, visitaram o Centro Educativo Media Lab, no Diário de Notícias, a Assembleia da República e a RTP. Sobretudo, a visita à Rádio e Televisão Portuguesa permitiu aos alunos verem com os próprios olhos, por dentro, aquilo que os telespectadores veem do lado de cá, através da comunicação social. No dia 23 de abril, à hora marcada, os alunos dos cursos profissionais do 11º ano estavam prontos para a ação. O objetivo era fazer aprendizagens na área dos seus cursos, proporcionando experiências reais. A manhã foi passada no Diário de Notícias, onde começou a aventura. Entraram no mundo da informação, conhecendo o trabalho do jornal, a sua responsabilidade social e a forma como são selecionadas e escritas as notícias. Ser jornalista não é fácil, mas fácil é apaixonar-se por esta profissão. Tem constante atualização. Como vocês entendem, o jornal, quando é impresso pela manhã, é impresso daquela maneira e não permite correções posteriores. O que é que acontece? No Diário de Notícias online e nas versões de smartphone e de smartphone, as atualizações são constantes. Os alunos tiveram a oportunidade de fazer a primeira página do jornal, enquanto só 2 alunos faziam o broadcast. A manhã passou cheia de trabalho e foi uma experiência enriquecedora. Depois de um almoço a correr, as turmas dividiram-se, 11º G e I para a Assembleia da República e 11º H para a RTP. Na RTP, os alunos de multimédia iniciaram a visita no museu, onde foi possível conhecer o espólio desde os primórdios e aprender como inicialmente se produziam efeitos sonoros para radionovelas e imagens ou se captavam sons. Poderão abrir as portas o rato poderão abrir o alçapão, aonde os técnicos passavam os materiais para cima. Depois pode-se virar o carro e aqui abrir a porta. Se clicarmos, entramos para dentro do carro. Estamos dentro da regia. Seguiu-se uma visita guiada pelos estúdios, onde decorriam as gravações do Preço Certo e do Portugal em direto. Sempre que aparecia uma figura pública, não perdiam a oportunidade de fazer uma foto e, com muito entusiasmo e interesse, visitaram os locais a partir dos quais se produz a informação e divertimento que nos entra diariamente em casa. Na Assembleia da República, os alunos de animação sociocultural e secretariado fizeram uma visita guiada. Enquanto aguardavam a hora da visita, nas escadarias da Assembleia, assistiram ao render da guarda. Já dentro do palácio, a guia começou por fazer uma explicação da história do edifício, referindo que a Assembleia da República, onde funciona o Parlamento Português, está instalada no Palácio de São Bento, cuja origem data de 1598. O desenho é de um senhor chamado Ventura Terra, que foi o senhor que veio construir a nova sala depois do incêndio, mas o senhor acabou por fazer muitas alterações, não só na fachada, na escadaria, como nos espaços perdidos, etc. Portanto, ele fez muita coisa aqui dentro. Por fim, visitaram a Sala das Sessões, também designada de hemiciclo, devido à sua forma semicircular e disposição em anfiteatro, onde têm assento 230 deputados, divididos por 6 grupos parlamentares. A visita possibilitou aos alunos visualizarem de forma diferente um espaço
para a maioria dos cidadãos, só é possível através dos meios televisivos. Ao ver a próxima reportagem, muitos dirão: quem me dera ser tão equilibrado na minha vida como eles são nos seus patins. Pois bem, é porventura uma atividade bastante radical, aquela que muitos alunos optaram por adotar: a participação no Clube Patinagem do SEF. Passaram quase 300 anos desde que o belga Joseph Merlin teve a ideia de construir patins que pudessem andar no solo, assim como os patins de gelo deslizam no gelo. Daí até aos modernos patins em linha, ou inline skates, vários modelos se sucederam, uns claramente menos controversos que outros. À semelhança dos anos anteriores, o Clube de Patinagem do SEF voltou a proporcionar aos alunos a aprendizagem de uma atividade desportiva diferente, bem como o aprofundamento da mesma por parte dos mais desenvoltos. E frequento esta atividade há 3 semanas. Olá, eu sou o Vasco, tenho 14 anos e já me patins há 3 anos. Olá, eu sou a Laura e frequento esta atividade há 2 meses. Olá, eu sou o Marco e ando na patinagem há 2 anos. Olá, eu sou a Yara e frequento esta atividade há 2 meses. Olá, eu sou o Ricardo e ando na patinagem desde este ano. Contando sempre com o acompanhamento rigoroso e metódico do professor Nuno Chinita, os alunos repetem os exercícios até atingirem os objetivos pretendidos rumo à perfeição. O enquadramento deste tipo de atividades circunscreve o objetivo do desporto escolar, que é fazer no fundo uma pré-seleção dos miúdos no âmbito escolar para depois entrar no âmbito federativo e poderem ter uma preferência de uma atividade que depois possam aprofundar e em termos da competição no desporto federado. É uma atividade extracurricular de preenchimento do tempo livre escolar, decorre às quartas-feiras das 2h30 às 4h15 e preenche precisamente esse tempo em que os alunos estão na escola e que precisam ocupar esse tempo com atividades de índole desportiva. Este ano temos 38 alunos inscritos, distribuídos desde o 5º ano ao 9º ano. Ser uma atividade fora do contexto habitual curricular, é uma novidade, essencialmente por isso. E por ser muito apelativa, é uma situação agradável de fazer a prática e que os alunos adoram. Desde aqueles que dão agora as primeiras rodadas, até aos que já se sentem voar por cima de todos os obstáculos, todos circulam com alegria, estreitando laços de sã camaradagem. Anda na patinagem há quanto tempo? Andamos na patinagem desde o início do primeiro período. Desde o 8º ano. Quais são as atividades que fazem na patinagem? Então nós na patinagem damos a volta ao campo, contornamos os pins, o senhor faz vários exercícios com os pins, depois quem quiser e quem já tem mais prática faz saltos. E às vezes há uma queda, de vez em quando. O que é mais difícil? É mandar os saltos e andar de marcha atrás. A patinagem mais difícil é ganhar a coragem para os saltos, porque nem sempre sabemos que conseguimos, então temos que pensar e só podemos saltar quando sentimos a adrenalina. Já fizeram patinagem noutros lugares? Não. De vez em quando vou ao skatepark
é mais radical. Costumamos andar aqui pelo CEF, mas o Sr. Bretes não gosta, então temos que andar lá dentro a fazer os saltos. De vez em quando na patinagem saímos para outros sítios, para o skatepark em Leiria. Porquê é que começaste a patinar? Havia um amigo meu que também fazia inline e demos patins e comecei a ter interesse. Já caíste muitas vezes? Já. Dói muito. Tenho aqui uma cicatriz. Como é que consegues fazer os saltos? Então é fácil. Arranjamos uma rampa e depois ganhamos velocidade e saltamos. Depois a aterragem é um bocado complicada, mas com o tempo vai lá. Mas mete mesmo. Eu sou Karina Kondratiuk, ando desde o segundo período na patinagem e adoro patinagem. Olá, sou o Lourenço Fernandes, gosto da patinagem. Olá, eu sou a Ciana Pena, adoro patinagem, também gostaria de ser patinadora quando for grande. Já aprendi muitas coisas e quero continuar até ao 12º ano. Para mim a patinagem é divertida, gosto muito de lá andar, já ando lá há 2 anos e a coisa mais difícil que eu não sei fazer muito bem é dar saltos e andar para trás. As manobras mais difíceis que eu ainda não consigo fazer é mais saltar o 108, fazer o 180. A patinagem é divertida, já andamos lá quase todos há 2 anos e gostamos de andar e a coisa que quase nós não conseguimos fazer é os saltos. Não sei o Marco. Normalmente o inline pratica-se em contexto de open space, portanto em contexto de espaço aberto. Nós, quando o tempo não permite, fazemos esta atividade no pavilhão, quando o tempo permite, andamos no exterior. Basicamente é esse o enquadramento da própria modalidade. Tenta-se reduzir sempre ao máximo, isto é uma situação de aprendizagem, só numa fase posterior já com algum controle é que eles costumam fazer alguns saltos, mas não temos tido nenhum problema em termos de acidente. No dia 3 de maio, os alunos de uma turma do 12º ano tiveram a rara oportunidade de conhecer de perto e por dentro a antiga Basílica de Fátima e subir à Torre dos Sinos até à coroa que sustenta o globo terrestre e a cruz. Nesta visita de estudo, para aprofundar o conhecimento e medir o valor do património cultural e religioso de Fátima, os alunos tiveram como guia especial o antigo diretor do coro do santuário. E foi uma experiência única, que ficará na memória e no coração de todos. No dia 3 de maio, a turma B do 12º ano teve a rara oportunidade de conhecer melhor o santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e subir à torre da antiga basílica, podendo olhar para a cidade de Fátima de um ponto de observação muito diferente. Situado no centro da cidade, o santuário é um ponto de referência para todos e, devido à imponência da basílica, destaca-se no topo da sua torre cineira, a coroa, visível a partir de quase todos os locais de Fátima. Esta imagem tão marcante para os olhares é comum a todos, mas, na realidade, quantos poderão dizer que a conhecem mesmo de perto, ou, certamente mais raro ainda, que já lá estiveram? Quantos poderão dizer que olharam para Fátima daquela altura, a mais de 70 metros do solo, desfrutando-se de uma vista aérea vertiginosa? Esta experiência maravilhosa permitiu-nos sentir a grandiosidade da Basílica, conhecer ou recordar um pouco da sua história, a começar pela sede do coro, com uma vista privilegiada para a capelinha das aparições. E foi ali que tudo começou, como nos explicou o Sr. Padre Arturo Oliveira, nosso paciente guia. O local onde está a imagem lá sobre uma coluna, era ali que existia a tal carrasqueira ou bacinheira, onde as crianças viram a imagem de Nossa Senhora. Lá é que é o coração. E, portanto, toda esta realidade que aqui se encontra tem ali o centro, o cúmulo.
e que é dali que tudo praticamente sai. É por essa razão que... Outro privilégio foi podermos admirar o interior da Basílica, terminada há quase 60 anos, e conhecer a sua história, estando no coro, junto ao monumental órgão com os seus 152 registros e 12 mil tubos. O maior mede 11 metros e o mais pequeno apenas 9 milímetros. Olhando para os seus 5 teclados, é triste saber que este órgão já não funciona e não se pode restaurar. Isto era uma coisa extraordinária, uma pessoa estar aqui e tocar lá acima, também tudo se fazia. Fizeram-se aqui bons concertos, grandes concertos. Antigamente fizeram-se aqui grandes concertos, mas ultimamente não. Depois da introdução e evocação da história e do significado da arte e do valor religioso do templo, fomos conhecer os sinos da Basílica. Aqueles que habitualmente ouvimos tocar a Ave Maria e dar as badaladas das horas. Sentimos a majestosidade de todos eles, pequenos e grandes, programados para tocarem à hora certa. E, protegendo os ouvidos, podemos ouvir e saborear a bela melodia que eles produzem e que é conhecida em todo o mundo católico. Apesar do medo e falta de coragem que enchia a cabeça de vários elementos da turma, a maioria respirou fundo, ganhou coragem e subiu até ao cimo. Com a ajuda de um dos guardas do santuário e do Padre Artur, que nos acompanhou durante toda a visita. Superámos o cansaço físico e psicológico e, medindo prudentemente a altura de cada degrau das muitas escadas, de todos os tipos, alcançámos o topo. Incrivelmente, dentro da coroa, lançámos o olhar para a cidade que tão bem conhecemos, mas agora com uma diferente perspectiva e outro significado. Pareciam formigas, os peregrinos, no imenso recinto entre as duas basílicas, e pequenos surgiam também os outros edifícios, sobressaindo em grandeza os antigos seminários e os modernos hotéis. A vista majestosa e o saber que tivemos uma oportunidade única tornaram o momento em que estávamos na coroa ainda mais especial, independentemente da frequência e dos sentimentos com que cada um de nós visita este lugar de culto mariano, conhecido em todo o mundo. Esta experiência, que decorreu durante uma aula de educação moral religiosa católica, ficará certamente na memória para a vida inteira, e todos os alunos vão sentir a responsabilidade de terem sido acolhidos no interior desta coroa de Nossa Senhora, e vão também guardar no coração um sentimento de gratidão para quantos tornaram possível a visita, a começar pela reitoria do santuário. Finalizar o estudo das plantas, viveram-se nas aulas de Ciências Naturais do 6º ano momentos verdes. Os alunos aprenderam que as plantas, tal como os animais, também precisam de se alimentar. Mas ao contrário dos animais, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Isto é, são seres vivos produtores. A professora Márcia Bolsinha explica à TVCF, na presença dos alunos de uma das turmas que criaram e viram crescer as suas hortinhas, como decorreu a experiência. Esta atividade das sementeiras foi realizada em todas as turmas de 6º ano, com o objetivo de fazer a ligação entre a importância das plantas para o mundo vivo e a reprodução das plantas, portanto, 2 conteúdos das ciências naturais 6º ano. Para esta atividade, os alunos trouxeram sementes de casa, portanto, foram eles próprios que escolheram as sementes que queriam trazer. O professor apenas trouxe os garrafões e a terra para possibilitar a realização das sementes.
O objetivo era realmente estudar a reprodução das plantas que dão flor, portanto plantas que dão flor e que por esse motivo produzem sementes e tentarem perceber o porquê da semente dar origem a uma nova planta, como é que ela consegue germinar, como é que ela consegue dar origem a uma nova planta. Eu vou perguntar aqui ao Vasco o que é que ele sentiu, como é que foram estas aulas e o que é que ele terá sentido durante esta atividade. Eu acho que foram aulas diferentes. A matéria que tivemos a estudar podemos observar. Cada um trouxe as sementes de casa e acho que foi muito interessante. Já agora eu aproveito para perguntar, essas sementes que trouxeram de casa possuem algo especial para conseguirem dar origem a esta nova planta, certo? O que é que vocês conseguiram, todos, não é? Em todas as turmas, o que é que conseguiram perceber? As sementes possuem nutrientes que vai conseguir alimentar a planta quando está debaixo do solo. Certo, há um constituinte da semente que lhe vai acontecer alguma coisa para dar origem a essa nova planta. E a semente possui também, Eduardo? Embrião. Certo, e é a partir desse embrião que a semente vai dar origem a uma nova planta, certo? Eduardo, e esse embrião, colocamos-lo debaixo do solo, vai conseguir dar origem a uma nova planta como? Com os órgãos de reserva que têm os nutrientes necessários para que a planta se consiga desenvolver quando está debaixo de terra. A partir do momento que começamos a ver os órgãozinhos verdes a surgir à superfície, a planta começa a conseguir realizar a fotossíntese. A fotossíntese vai permitir o quê à planta? Alimentar, vai permitir que a planta se possa alimentar. A planta vai começar a produzir o seu próprio alimento. Durante estas aulas, portanto, que já falámos um bocadinho o que aconteceu, a Mariana. Pudemos ver as plantas a crescer, que foi uma sensação gira, porque ainda por cima fizemos na aula que foi uma aula diferente, foi uma aula prática. Acho que foi interessante porque pudemos também conviver com os nossos colegas a fazer e a discutir um bocado o que é que queríamos pôr, isso assim, e acho que foi uma aula diferente e foi gira. Tiago, depois de termos realizado as sementeiras, teve que haver alguns cuidados ao longo destes dias para agora termos aqui as nossas mini hortas saudáveis. Que cuidados foram esses? Tivemos que regar as plantas de aula em aula, não muito para os adubos não rebentarem, para a planta se desenvolver bem e não ficar a boiar. Ou seja, não podíamos colocar excesso de água, como é evidente, e o Tiago falou ali em adubo. Quer dizer que nós, ao realizarmos a sementeira, tivemos o cuidado também de ao colocar as sementinhas no solo, também colocamos realmente um bocadinho de adubo. O trabalho foi realizado por grupos, os elementos do grupo escolheram o nome que queriam dar à sua horta. Não podia passar despercebida à TVSF uma bela exposição de exemplares daquele que é porventura o material didático mais antigo, usado em todas as civilizações, o lápis. Trata-se da coleção que a Dona Isabel, funcionária da papelaria Reprografia do CEF, tem pacientemente criado nos últimos anos e que expôs no seu local de trabalho. Sem título, poderíamos aplicar-lhe o lema "Todos iguais, todos diferentes". Uma coleção, seja ela qual for, pode nascer por acaso. Por exemplo, com a saudade que fica em quem se vê partir amigos para longe e lhes pede, como se da recordação de uma presença distante se tratasse, um bibelô qualquer, um punhado de areia de Copacabana ou um lápis. Assim acontece desde há 8 anos com a Dona Isabel, funcionária da papelaria Reprografia do CEF. Todos iguais, todos diferentes. Poderíamos dizer dos 480 exemplares que já não cabem numa simples caixinha e merecem um contentor especial lá em casa. Apesar de todos os progressos da tecnologia, este precioso auxiliar da escrita e desenho ainda não foi e nunca será completamente substituído por qualquer outro estilete que não seja de grafite, apesar da concorrência desapiedada de processadores de texto ou ferramentas de desenho. A Dona Isabel conhece e descreve com legítimo orgulho a história de cada um destes seus filhos adotivos. Religiosamente guardados em casa, no seu estojo dourado, decidiu dar-lhes uma semana de liberdade e,
Em finais de abril, eles acompanharam-na no seu local de trabalho para a admiração e inveja de quantos os viram e admiraram, em prática, toda a comunidade escolar. Um professor ousou rebaixar esta coleção a um estendal de pauzinhos com carvão lá dentro, que um colega do mesmo ofício, mais por brincadeira do que por inveja, gostaria de utilizar como sandálias de lareira no inverno. E perguntou à Dona Isabel como nasceu a ideia. Que eu gosto, achei engraçado, não é? E depois decidi expô-los porque os professores, alguns professores que vão nas visitas com os alunos, trazem-me, eles sabiam que eu colecionava e então trazem-me os alunos também, alguns sabem, não é? E eu então achei era engraçado expô-los, que era para eles verem. Um escrúpulo de virtude, rara nos dias de hoje, prestar contas e disponibilidade para esclarecer dúvidas, responder a qualquer pergunta. Parece que tem aqui vários lápis de vários países também, não? Países, dos museus, principalmente dos museus, que eu gosto muito dos lápis dos museus. Este aqui foi o irmão Amaro que me deu. Este tem a história deste lápis aqui, não é? E este aqui foi uma senhora que fez o lápis, fez em crochê, fez uns versozinhos ao lápis, né? Também, pronto, são engraçados aqui alguns que são mais, pronto, têm uma história. Professores, alunos, funcionários que partam em visitas de estudo, mas também de férias, para longínquas plagas ou vizinhas Espanhas, levam-na alguma dobra da memória o sorriso e o pedido da fiel servidora deste serviço central do CEF. Traga-me um lápis. E eles cumprem, mesmo ou sobretudo quando a demanda deste santo grau os obriga a uma difícil escolha, a uma árdua busca ou mesmo a uma trabalheira. Eu dou-lhes dinheiro para eles me trazerem. Alguns professores oferecem, eu às vezes dou o dinheiro que eles não querem, oferecem. Por exemplo, o professor Poças aqui há tempos foi à Turquia e eu disse: traga-me um lápis, faz favor. E ele, quando chegou, a trabalheira que me deu a andar à procura do lápis, pegou o lápis. Poderíamos dizer que estamos perante uma verdadeira fortuna. Por muito pouco que custe cada um, temos aqui 480 lápis, todos impecavelmente íntegros, e a coleção continua. O responsável pela papelaria garante que, apesar dos tempos de crise e de não faltar por aí quem cobice o bem dos outros, estes lápis estão aqui em segurança. A Dona Isabel não é a única pessoa no CEF que coleciona lápis. A TV CEF fica à espera de uma oportunidade para visitar a coleção da professora Ana Aleixo e surpreender os seus telespectadores com esse outro tesouro, prolongamento dos dedos, da memória e da inteligência para documentar ideias e projetos. Parabéns e obrigada, Dona Isabel. Vindo do Museu do CEF, sempre há outra garantia. E que tal? Que lhe parece? Nem é preciso a filha. Com A se escreve amor, com R recordação, com L se escreve lápis para a sua coleção. Um beijinho da amiga Tina. Peça Um Ensaio de Morte teve no passado dia 3 de maio, no CEF, uma representação que deixou satisfeitos os amadores de teatro da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Moita Redonda, muitos dos quais também professores e alunos do CEF. Inspirada na obra Hamlet, de Shakespeare, o professor Poças adaptou a história, com a dose suficiente de humor e simplicidade que deliciou o público presente, em grande parte, gente da minha terra, da Moita Redonda. Como num jogo de espelhos, em que é difícil distinguir a aparência da realidade, a peça Um Ensaio de Morte teve no passado dia 3 de maio, no CEF, uma representação perfeita, coerente e desenvolta, carregada de humor e simplicidade. O público encheu quase completamente o auditório e era gente da minha terra, da Moita Redonda. Não podia, por isso, faltar um hino à terra e à sua associação, que tem conseguido todos os anos dar vida a manifestações culturais como esta. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi. Os
atores, quase todos habitantes da mesma localidade, deram corpo e vida a uma história inspirada em nada menos do que a obra principal de Shakespeare, Hamlet, livremente adaptada pelo professor José Poças. E a ele coube interpretar o papel de uma das personagens mais inverosímeis, Zezinho, desdentado e coitadinho, conformado mas não convencido, no seu não papel de on-off, isto é, mero interruptor na mesa de som e luz. Vai tratar do on-off! On-off! Acende a luz! Enredo simples, mas sempre caixa de espelhos. Aquilo era afinal um ensaio, ou já teatro. Representar um ensaio, fazer teatro fingindo que se está a treinar, constitui um duplo desafio. O ensaiador João Crisóstomo, simplesmente JC na peça, está a pretender que eu dê mesmo mais dramatismo a este meu desfalecer declamatório, ou é assim que devo continuar? Terão perguntado vários personagens nos longos ensaios verdadeiros perante o tom imperioso, às vezes com ímpetos de fúria e pontapés, desse ensaiador no espelho do palco e sob o olhar severo do verdadeiro ensaiador e encenador Paulo Jorge Cesário nos ensaios reais. Ao terminar a primeira parte é que começa o espetáculo. Há mortos, não há feridos. Cai o pano e ganha-se apetite para saber como irá o inspetor Eufrásio deslindar as causas e os efeitos de semelhante tragédia. Troca o teu perdão pelo meu, Hamlet. Que a minha morte e a do meu pai não caiam sobre ti, nem a tua sobre mim. Muito bem. Muito bem. Irene Reis, ajudado porque ela é o inspetor, por Luís Oliveira, percorre os caminhos impérvios de uma investigação de manual, que acaba em águas de bacalhau. Mas isso não acontece por falta de esmero, nem de inteligência deste ajudante de inspetor, obrigado a deslocar-se de bicicleta por causa da maldita troika, fiel e sempre solícito, obediente e bem armado em termos de meios de comunicação. Com a intervenção sempre atenta e eficaz de 2 GNR, não faltam suspeitos nem motivos de suspeição. Todos acabam no calabouço. E é aí que surge a silhueta da empregada de limpeza. Também ela condenada porque, sendo mulher de limpeza, mas calçando sapatos de marca, não pode senão ser culpada. Em tom de catarse final, a sua voz vibra na canção Rosa Sangue. A ficção supera a realidade, a aparência e a mentira prevalecem sobre a verdade. Será esta a mensagem da obra? Vais ter de te oferecer, entender o que será viver. O balanço deste evento cultural que enriqueceu e se enriqueceu nos Centros de Estudos de Fátima, contribuindo também para a sua ligação ao meio em que se integra, Fátima e Moita Redonda, é traçado pelos protagonistas do espetáculo, cientes e conscientes de interpretarem os sentimentos e o apreço de todo o público, que no final os aplaudiu convictamente de pé. Então acabou de correr a representação da peça Um Ensaio de Morte da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Moita Redonda. É importante que se diga que o Zé que escreveu esta peça, que é uma peça magnífica. Portanto, ele é que é obrigado a falar. Eu só tenho a dizer que é bom ter atores destes para fazerem a peça que foi feita. Isso é que é importante. Ele não é ator somos nós. Ele é ensaiador.
Ele é um ensaiador, nós somos os atores. Mas 5 estrelas. 5 estrelas também. É uma honra estar nesta associação, é uma honra ter esta gente a trabalhar toda, é uma honra ter feito aqui amigos e continuarmos amigos ao longo destes anos, já lá vão 5 anos. E é muito bom ter o PG também a trabalhar connosco. E sobretudo é um trabalho que é feito com amizade, em que se criaram novas amizades, em que passamos bons momentos juntos, em que nos divertimos e em que sobretudo melhoramos, salvo erro, também o aspecto cultural aqui de Fátima com a nossa associação. No passado dia 2 de maio, realizou-se a visita de estudo do 5º ano a Lisboa, no âmbito das disciplinas de Educação Musical, Ciências da Natureza e História e Geografia de Portugal. O Museu da Música e o Jardim Botânico foram os espaços principais e nucleares desta visita. No passado dia 2 de maio, teve lugar a visita de estudo do 5º ano numa organização conjunta das disciplinas de Ciências da Natureza, História e Geografia de Portugal e Educação Musical. Em ambiente de convívio e boa disposição, comuns a este tipo de atividade, a comitiva lá seguiu rumo a Lisboa, local escolhido para as visitas a efetuar. À espera da comitiva estavam o Museu da Música e o Jardim Botânico. 2 dos organizadores do evento explicaram à nossa reportagem os motivos e objetivos desta visita. A visita ao Museu da Música tem que ver logo com a primeira unidade do 5º ano, que é o timbre, família de instrumentos. Eles tiveram a oportunidade de ver os vários instrumentos da orquestra e viram também as origens de alguns dos instrumentos mais atuais. Portanto, agora que estamos no fim do 5º ano, portanto, serve também já de preparação para uma matéria, para uma breve alusão à história da música, cuja abordagem faremos para o ano no 6º ano. E, portanto, tem que ver principalmente com estes 2 temas. A visita do 5º ano ao Jardim Botânico insere-se na disciplina de Ciências e História. Os alunos vieram ver algumas das adaptações relativamente às plantas que elas têm em relação à água e também algumas plantas que foram trazidas para Portugal na época dos descobrimentos. Basicamente o que os alunos vão ver é sobre essas adaptações e também algumas outras características que as plantas têm que lhes permitem superar, portanto, nos seus próprios ambientes as adversidades naturais. A primeira visita efetuada foi ao Museu da Música. A primeira curiosidade foi o facto de este museu se encontrar a funcionar no interior de uma estação de metropolitano da capital, mais propriamente a estação do Alto dos Moinhos. Depois, já no interior, os alunos puderam observar a enorme quantidade de instrumentos, desde os mais antigos até aos mais atuais. De uma forma geral, todos souberam identificar as várias famílias da orquestra clássica e mostraram bastante curiosidade em saber como se chamavam alguns instrumentos mais estranhos que eles nunca tinham visto, nem sequer em imagens dos seus manuais escolares. Também é só para enfeitar ou é para dar outros sons? É mais como efeito artístico. De uma forma mais organizada e orientada, foi feita uma primeira visita e depois, de uma forma mais livre e individual, todos puderam fotografar, filmar e observar com mais pormenor os instrumentos que chamaram mais a atenção. Já viste aqui a história do teu instrumento, do instrumento que tu tocas? Já. Viste qual é que tu tocas? Aponta-me lá. Esta secção que são as... Trompetes. Estás a ver? Os mais antigos, olha aquela tão estranha. A julgar pelas declarações finais, todos apreciaram esta etapa matinal da visita de estudo. Gostei de ver os instrumentos antigos porque é interessante ver como é que eles eram. Qual foi o instrumento mais antigo que a gente viu aqui? Quem é que se lembra?
do órgão, não foi? Eu gostei de ir ao Museu da Música porque aqui aprendi sobre os instrumentos e pude aprender o que é que significavam. É uma exposição muito bonita com vários instrumentos antigos e são muito bonitos e muito antigos. Eu gostei muito desta visita porque aprendi a origem dos instrumentos, todos eles, descobri a origem do meu instrumento e de todos. Que é? Qual? Que é o contrabaixo. Gostei do piano, gostei da parte das cordas e está a ser fixe. Gostei muito desta visita de estudo porque adoro música e vi diversos instrumentos antigos. Malta, gostaram da visita? Sim! Cumprida a primeira parte, seguiu-se o almoço. Antes, porém, foi feita uma visita breve pela cidade de Lisboa, onde monumentos famosos puderam ser observados. Alguns mais distraídos ainda tentaram transformar esta ponte em Vasco da Gama, mas a esmagadora maioria dos visitantes detectou logo o erro e prontamente o corrigiu. Alguns souberam mesmo informar que inicialmente se chamou Salazar, mas agora é 25 de Abril. Logo após o almoço, a comitiva deslocou-se ao Jardim Botânico. Eu espero não ver nenhum aluno fora do percurso normal e sem estar perto do guia. Depois de algumas considerações gerais, os alunos dividiram-se em grupos e foram acompanhados por simpáticos estagiários da Universidade de Lisboa que foram explicando a origem e os nomes das plantas. Meu nome é Sónia Pedro, ok? Não gosto muito de formalismos. Vocês sabem onde é que estão ou não? Sim. Jardim Botânico. Chamam-lhe a figueira da Índia, só que nem é figueira. Nem se sabe se é da Índia ou não. A origem é desconhecida. Ela neste momento já existe pelo mundo todo. Ninguém sabe de onde é que ela vem. Assim, sem saírem do mesmo local, os alunos fizeram uma viagem à volta do mundo, onde puderam observar a riqueza vegetal do nosso planeta, desde as estranhas espécies do deserto e das estepes asiáticas, até às mais frondosas, verdejantes e diversificadas espécies amazónicas. Eu adorei esta visita de estudo ao Jardim Botânico porque vi vários tipos de plantas e como se adaptavam ao sol e à água. Vários tipos de folhas, o tipo, a forma, o tamanho, as cores. Eu gostei muito da visita de estudo porque vimos várias plantas de vários tamanhos, vimos os caus, as folhas e as flores, vimos plantas de outros países e de outras regiões. Gostei muito desta visita de estudo porque assim até podemos às vezes aprender melhor como é que nós vamos ensinar as coisas na sala de aula. Detectaste aqui algumas coisas que já estudaste nas aulas? Sim, os descobrimentos portugueses, as árvores que eles tinham descoberto. Nada mais havendo a tratar, voltou o clima de convívio e boa disposição no regresso a casa, que contou com a ajuda de um dia de sol brilhante e temperatura amena. Um dia perfeito. Também não passou despercebida no CEF a comemoração do Dia da Dança. Os alunos deste clube animaram o pátio central e ofereceram à comunidade escolar, alunos, professores e funcionários, uma bela coreografia alusiva ao tema.
terminamos, como já é habitual, com a caça ao tesouro de boas memórias do passado escondidas no baú de gravações em VHS do professor Francisco Mendes. Hoje, atenção, este programa vai estar sem dúvida sob vigilância apertada do FBI. Haverá alguma bomba escondida no CEF? Allô, police. Police. Une bombe a sauté ce matin à 10h30 au pont Louis XIV. Mais c'est de la part de qui? De la part du CRAS, Comité révolutionnaire de l'enseignement secondaire. Oui, c'est ça. Está a boicotar este investimento e, como tal, uma forma de não... Este é mais um boicote, do PSD, claro. Só podia ser, pá. Aliás, aproximam-se as eleições. Mas agora o que vale é quando o próximo deputado do PP... Há que aterrorizar tudo e todos, já não pagam. E ainda por cima... Nos põe na rua agora. Já não pagam. Não sei. Mas eu estou preocupado se começa a chover. Termina assim este 15º programa da TV CEF. Em nome de toda a equipa e da escola, agradecemos a vossa visita e pedimos que divulguem junto de familiares e amigos os nossos programas, publicados no site do CEF e no portal YouTube. Centro de Estudos de Fátima, ano letivo 2013-2014. Estão abertas as inscrições para os alunos do 5º ao 12º anos e ensino profissional. Vem também fazer parte da grande família do CEF.